Gente, se der tudo certo, hoje eu corto o cabelo. Eu digo se der tudo certo porque às vezes eu vou lá e tá cheio e aí eu não quero ficar esperando um tempão e acabo não cortando. Mas se der tudo certo, nos vídeos de mais tarde ou até amanhã estarei já de cabelo novo, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, falar agora sobre quem aí já vai estar de casa nova. E a casa nova é Bangu 8, Papuda, por aí, que é aí, ó, a família Bolsonaro. Olha, bateu o desespero completamente na família Bolsonaro. E você sabe que os fascistas sentiram o golpe quando eles começam a espernear. Saiu ontem uma notícia, saiu ali a delação premiada do Elcio Queiroz, uma bomba, no caso Marielle Franco. Ok. Passaram 1 hora, 2 horas e todo mundo falando do assunto, até que o gabinete do ódio começou a agir. Eu vou te mostrar aqui uma análise das redes sociais feita pelo Pedro Barcela, e aí você vai ver que o gabinete do ódio dessa vez foi rápido, eles já estão bem treinados quanto a isso. Ó. Começou a falar de Marielle Franco ontem, 7 da manhã, aí nada. Marielle Franco, 8. 9 da manhã, começa aqui em azul, menções a caso Celso Daniel. Aí 10 da manhã, mais Celso Daniel. Aí vai indo ali. Aí depois foi ao longo do dia. À tarde, eles intensificaram as menções ao Celso Daniel. Depois, às 3 da tarde, aí que o gabinete do ódio ligou todos os robôs para falar Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel. Aí começaram com os memes lá, eles põem uma foto do Lula, assim, que o Lula fica assim, ó, com uma cara de demônio, assim. Aí o Celso Daniel, aí eles põem um sangue, assim, no meme, um negócio assim muito bem formulado. Lembre-se, o gabinete do ódio, diferente da comunicação da esquerda, a comunicação deles é baseada em... Quando eles vão falar de um assunto, eles usam todos os argumentos possíveis e imagináveis sobre esse assunto. Então eles não criam uma imagenzinha ali, um meme. Não, eles criam centenas. E aí, como são milhares de robôs, eles vão jogando tudo aquilo ali e a pessoa que entra na internet acaba sendo bombardeada por isso. Eles também contam com o alto engajamento dos bolsominions que saem jogando aquilo em tudo que é grupo de WhatsApp. E aí, os bolsominions fazem uma coisa que as pessoas de esquerda não fazem geralmente, que é, eles furam a bolha, eles jogam as coisas em grupos de coisas que não tem nada a ver com política. Então eles vão em grupo da igreja, eles vão em grupo do condomínio, vão em grupo da família, eles vão em grupo de tudo. E a pessoa de esquerda fica assim, não quero brigar, nossa, e não faz quando é uma coisa de esquerda, quando é para acusar o Bolsonaro. Os bolsominions não querem saber, eles vão para cima. E aí o que acontece? Eles tentam mudar a narrativa. Se tá todo mundo falando de Marielle, pô, narrativa Marielle não é boa pra gente. As pessoas começaram a falar só de Marielle, não é bom pra gente. Engraçado, né? Por que não é bom pro Bolsonaro falar do caso Marielle? É bem suspeito. Pois bem, já vou falar por que é suspeito. Aí eles mudam, não, vamos falar do caso Celso Daniel aqui, disseminar fake news e falar que o Lula quem mandou matar. Vamos lá, insinuar que foi o Lula. É isso. Essa é a nova estratégia deles. Não é nova, não, já usaram algumas vezes, mas dessa vez eles estão ligando os robôs com tudo. Fazia algum tempo que o gabinete do ódio não ligava aí os robôs a todo vapor. E olha que o Bolsonaro sofreu várias derrotas, mas eles não estavam ligando aí para defender o Bolsonaro com com o afinco, com a vontade que eles ligam para defender o Bolsonaro, no caso Marielle. É muito estranho. Talvez porque de todos os crimes aí do Bolsonaro, esse é um crime de assassinato. Esse é um crime aí conhecido mundialmente. Esse é um crime aí que envolve uma pessoa que foi morta com vários tiros. Lembrando, na noite em que a Marielle morreu, na mesma noite, parecia que já estava programado. Marielle morreu à noite, e aí, algumas horas depois, o gabinete do ódio, esse mesmíssimo gabinete do ódio, passou a disseminar notícias falsas contra a Marielle, ligando ela ao Comando Vermelho, a outras facções criminosas, editando fotos de gente aí com traficantes para dizer que era Marielle, tudo mais. E eles tiveram ali a ajuda dos nazistas lá do MBL, que aí defendem a criação de partido nazista. Então eles juntos foram ali disseminando fake news contra a Marielle. Disseminar fake news contra uma pessoa que acabou de ser assassinada brutalmente é uma maneira de você tentar relativizar o crime. Falar, tá vendo, ó, foi o tráfico que mandou matar. Ou seja, é só mais um desses crimes aí, traficante matando traficante. Não vamos mais olhar para isso, hein, gente? Ó, outras coisas acontecendo aqui, ó, olhe para lá, não olha para esse crime. Muito estranho. Geralmente quem não quer que olhe um crime é quem está ali envolvido no crime. E quem 5 anos depois do crime liga todos os seus robôs para de novo falar, vamos olhar para o caso aí de 20 anos atrás, Celso Daniel, que já foi elucidado. Não vamos olhar para Marielle. Outro indício gravíssimo aí
contra os Bolsonaro. Esse pessoal adora produzir provas contra si mesmo. Porém, olha só, a coisa vai ficar pior para o Bolsonaro porque, segundo o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, ele disse o seguinte, ele disse que dentro da Polícia Federal, a parte da atuação do trabalho da Polícia Federal é o seguinte: por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro demoraram tanto para elucidar o caso Marielle? Por que quando você tinha ainda registro de todas as câmeras da cidade do Rio de Janeiro, a polícia podia pedir registro de câmeras de edifícios, câmeras de comércio, tudo mais, a polícia não foi atrás disso para elucidar de onde veio o carro, para onde foi o carro da Marielle, o que fizeram, quem era a terceira pessoa no carro, com tanta câmera, mesmo sendo à noite, você tem alguma da câmera vai acabar mostrando ali quem era a terceira pessoa no carro, ou algum indício ali, coisa do tipo. Porém, a polícia não fez isso. Muitas das provas desapareceram por conta do tempo. Os registros de câmera não ficam para sempre. Tem lugar que guarda por 3 meses, tem lugar que guarda por 6, tem lugar que guarda por 1 ano, 2, tem lugar que fica por 1 semana, 1 dia, às vezes, o registro da câmera. E a polícia não foi atrás. Não quis saber. E aí que a Polícia Federal suspeita, tem uma suspeita nova aí contra o Bolsonaro, que o fato de a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público não terem ido para cima dos mandantes do crime e terem realmente ali atrasado a investigação de maneira proposital foi por interferência política. E aí quem tinha muitos contatos dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque é miliciano, porque já deu emprego para diversos milicianos, porque já homenageou diversos milicianos publicamente aí utilizando de seu cargo, é a família Bolsonaro. O Bolsonaro já homenageou diversos milicianos, já os defendeu diversas vezes em discursos. O Flávio Bolsonaro também já homenageou diversos, inclusive os dois já citaram em discurso, e o Flávio Bolsonaro já homenageou o chefe da quadrilha que assassinou a Marielle. A Marielle foi assassinada por uma facção criminosa chamada Escritório do Crime, uma milícia, né? O chefe dessa milícia, Adriano da Nóbrega, foi homenageado 2 vezes pelo Flávio Bolsonaro. Ele recebeu a medalha Tiradentes, que é a medalha mais importante que um cidadão do estado do Rio de Janeiro pode receber. Ou seja, se você aí que está me assistindo é do Rio de Janeiro, já morou no Rio de Janeiro, saiba, para os cariocas aí, a medalha mais importante que você pode receber do seu estado é a medalha Tiradentes. E o chefe da quadrilha que matou Marielle Franco recebeu essa medalha do Flávio Bolsonaro, que inclusive foi entregar a medalha pessoalmente para ele na prisão, porque estava preso por assassinato, o Adriano da Nóbrega, quando recebeu essa medalha. Eu acredito que alguém aí do Plantão Brasil fala: pô, Thiago, essa medalha já é uma que eu não quero, não vale nada, né? Os fascistas fazem assim, pegam um símbolo, uma medalha de honra, de mérito, e começa a dar para um monte de criminosos, de assassinos, coisa do tipo. Aí ninguém mais quer essa medalha, né? Tá, então você vê, peraí, tem muita ligação. E aí quando você lembra que o Bolsonaro tem ligação, assim, ele tá dentro das milícias, e que as milícias comandam as polícias no Rio de Janeiro, você fala: peraí, isso faz todo sentido a polícia não ter ido para cima. Aí você lembra, mudaram a promotora do caso logo que o Bolsonaro assumiu a presidência e colocaram uma promotora que fez campanha para ele. Uma que tinha uma foto, uma camiseta escrito Bolsonaro. Mas peraí, tem coisa muito errada. Depois, para piorar, assumiu um governador que era amigo do Bolsonaro, que era o Wilson Witzel, e a investigação parou de vez. A investigação só voltou quando o Witzel brigou com o Bolsonaro, que foi em maio de 2019. A investigação voltou com tudo. A partir do momento em que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e principalmente o Ministério Público, que a Polícia Civil parou, não fez o trabalho. O Ministério Público do Rio de Janeiro começou a ir para cima, pressionado pelo governador que mexeu os pauzinhos ali, o Bolsonaro articulou no STJ a queda de Wilson Witzel. E aí o Wilson Witzel caiu, entrou o Cláudio Castro, atual governador, e aí o caso parou completamente. Aí depois teve muita pressão, tudo mais, andou um pouquinho, a passo de tartaruga e parou. E aí teve muita interferência. Então a linha da Polícia Federal nesse momento é o seguinte, peraí, teve interferência política. Dos políticos que podem ter interferido, quem é o que mais faz barulho aí contra esse caso? Quem é? Deixa eu ver. Comenta aí, quem você acha que é? Pois bem, eu digo, Jair Bolsonaro. É o gabinete do ódio do Bolsonaro. Da família Bolsonaro. Você pode falar, mas é o Carlos ou o Eduardo que controla o gabinete do ódio hoje. Tá, mas é a família Bolsonaro aí que tá. Fala de Marielle Franco, vem Celso Daniel. Inclusive, pode fazer um teste aí. Se tiver uma semana que passa uma semana aí sem notícia do caso,
Sigam-me aí no Twitter. Eu vou lá no Twitter e faço aí, ó. Todo mundo comenta aí, ó. Vizinho do Bolsonaro matou Marielle. Dá lá 1.000, 2.000 comentários. Chega nos assuntos mais comentados. Não dá meia hora, vai começar a subir do outro lado lá Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel. Vão começar a falar de Celso Daniel. Porque é a estratégia que eles utilizaram para manter a base deles assim coesa. Porque se o Bolsonaro... A estratégia que usa o bolsonarismo é uma estratégia muito conhecida de manipulação de massas, que é o seguinte: você não pode deixar a pessoa pensar. Se a pessoa pensar um pouquinho, talvez ela descubra que tem coisa errada aí. Então, é o seguinte, falou de Marielle, na hora, Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel. Então o Bolsonaro já vê ali, o quê? Teve delação no caso Marielle Franco? Nossa, ele lê logo embaixo, Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel. Ele, é Celso Daniel, aí o Celso Daniel, que tá falando de Marielle, vamos falar de Celso Daniel. Ele nem pensa, para ele nem perder mais de 5 minutos dele, ganhar mais de 5 minutos dele ali pensando sobre o caso, pensando, realmente tem coisa errada aí. Para que não chegue ao ponto do cara pensar, gostar de pensar e falar, peraí, eu vou pensar um pouquinho mais. E se tiver ligação disso aí realmente com o Bolsonaro, como estão falando? Não. Ele já é doutrinado ali a pensar Celso Daniel. Então é por isso que a reação vem tão forte. E você pode falar, mas Thiago, que argumento burro. Eles nem tentam se defender. Eles simplesmente tentam jogar uma cortina de fumaça e fazer as pessoas olharem para outro caso. Exatamente. Ele não tem que ser um argumento inteligente, pode ser um argumento burro. É tática de manipulação. Dá o argumento que for, aí as pessoas começam a falar só do Celso Daniel e não falam do caso Marielle. Falam de um caso completamente oposto para não pensarem nisso. É para os bolsominions. Esse argumento não é para o cidadão comum, não é para mim e não é para você começar a olhar para o caso Celso Daniel. Não! É para os bolsominions não olharem para o caso Marielle. É para eles. E funciona muito bem dentro da bolha deles, esse argumento aí do Bolsonaro. Por isso que eu te mostrei aqui que eles vão subindo, vão ligando os robôs. Porque quando eu ligo os robôs alcançam todo mundo. Eles furam a bolha. Mas dentro da bolha, os robôs fazem um barulho enorme dentro da bolha bolsonarista. Um barulho muito maior do que você consiga imaginar. Imagina, eu vou te dar um exemplo. Imagina quando na esquerda, eu dou o caso aí, Marielle. Sai o Flávio Dino lá falando do caso Marielle. Todo mundo só fala disso. Por um tempão, Marielle, Marielle, Marielle. Agora imagina você se tivesse aí 10, 20 mil robôs ligados só falando do caso Marielle. Então seria um volume muito maior de mensagens sobre o caso, seria um bombardeio sobre o caso. Agora você imagina lá, os bolsominions começam, Celso Daniel, Celso Daniel, Celso Daniel. O gabinete do ódio liga isso aí. Aí o Deltan Dallagnol começa a tentar defender o Bolsonaro, aí outros começam a falar disso. Aí quando chegam aí já tá na bolha bolsominion só falando disso. Quando chegam os robôs, eles se inundam de mensagens só sobre esse caso. Aí eles começam, hoje, se você perguntar para um bolsominion qual é o seu motivo aí de maior preocupação na sua vida, ele vai falar, certamente é o caso Celso Daniel. Nossa Senhora! Mas estão todos presos aí, quem matou, quem mandou matar, tá todo mundo preso. Não é assim não. Aí ele vai falar alguma teoria da conspiração. É assim que trabalha a mente do bolsominion. Enquanto isso, há outras vertentes no bolsonarismo, tentando aí, mas olha, tem um que vai acabar preso, mas ele vai ser muito preso. O Deltan Dallagnol primeiro chegou e meteu essa aqui, né? Eu mostrei isso aqui ontem. Delação agora é prova, olha a carinha de bunda do Deltan Dallagnol. Tá. Delação agora é prova... Cassado, ex-procurador Deltan questiona a colaboração no caso Marielle. Tá, caiu a água aqui. Vamos lá. Aí agora... Elcio Queiroz, delator do caso Marielle, está preso preventivamente desde março de 2019, há mais de 1.500 dias. Cadê o ministro Gilmar Mendes, os advogados do Grupo Prerrogativas e os jornalistas que... criticavam as prisões alongadas de Curitiba. O problema era Lava Jato, né? Essa anta, esse maldito nazista que, olha, vai estar enjaulado, e se houver justiça nesse país, vai ser enjaulado, vão jogar a chave fora, vai apodrecer na cadeia. Essa anta sabe muito bem que para crimes de assassinato, quando você tem indícios, cabe a prisão preventiva. E a pessoa responde presa. Para crimes do colarinho branco, você pode ter indícios, até as provas do crime, a pessoa não responde o crime presa, a não ser que ela cometa crime de obstrução de justiça, de ameaça e outros crimes.
Mas pro crime do colarinho branco, pode até prender por um tempinho, mas depois de uns dias a pessoa é solta e responde em liberdade. No caso desse bandido, ele prendia pessoas inocentes. E aí essas pessoas, para serem soltas, elas tinham que primeiro pagar milhões de reais que elas tinham, ou seja, todo o dinheiro que elas construíram durante toda a sua vida, elas tinham que pagar para um advogado sócio da Rosângela Moro, para depois elas terem o direito de fazer uma delação e delatar outra pessoa inocente também, inventando uma história que já era pré-escrita pelos procuradores. Aí, essa pessoa inocente tinha que pagar uma multa enorme, que ia para a 13ª Vara de Curitiba, de onde sumiu R$1 bilhão, ou seja, o Sérgio Moro ainda roubava a multa que esse pessoal pagava, e aí a pessoa podia ser solta, porque já tinha delatado outro, que aí esse outro, se quisesse ser solto, mesmo esqueminha, paga milhões pro advogado sócio da esposa do Sérgio Moro, tudo avalizado pelo Dedê, que é esse bandido aí, e aí paga uma multa enorme pro Sérgio Moro também roubar da Vara de Curitiba, e aí a pessoa é solta, mas tem que delatar alguém, e aí eles prendiam centenas e centenas de pessoas inocentes, aí falavam, não, mas eu recuperei 5 bilhões para os cofres públicos, sendo que boa parte desses 5 bilhões eram multas que pessoas inocentes pagaram para serem soltas. E pagaram porque no acordo de delação tinham que delatar outro inocente. E aí tinha um ou outro culpado no meio e a grande maioria eram pessoas inocentes. Executivos inocentes de áreas das construtoras que não tinham nada a ver com pagamento de propina e nem com nada. Esse é o bandidão, que agora vai lá e compara isso com assassinato, com um cara assassino que a polícia tem provas contra ele desde 2018. E tá preso preventivamente porque o julgamento na justiça brasileira demora um tempo. Um cara que é réu confesso! O Elcio Queiroz está preso há 1.500 dias, ele é réu confesso. Além das provas de que ele matou a Marielle, de tudo, ele ainda falou, não, fui eu mesmo. E aí o outro lá ainda ajudou. Mas aí pro Deltan Dallagnol, não. Esse aí, ó. Mas engraçado, não tá viralizando nem no bolsonarismo os argumentos do Deltan. O Deltan não aprendeu as táticas de comunicação do bolsonarismo. Deltan, se o Deltan falasse assim, e o Celso Daniel, hein? Eu sou procurador, o caso Celso Daniel é muito mais importante. Pronto, os bolsonaristas iam compartilhar, iam curtir, iam começar a seguir o Deltan Dallagnol. Sorte nossa que esse pessoal é burro, né? Ele não sabe nem entrar na... Ele tá aí emulando o Bolsominion, né? Agora eu sou Bolsominion, ó, tô defendendo aí o bolsonarismo. Ó, ele não entra na onda aí. Era só falar do Celso Daniel, burro, que aí os bolsominions te seguem. E você vê como é fácil manipular o gado, né? Muito fácil. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos aí pra cima dessa corja maldita. Falou!